bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e hoje eu tô aqui para explicar para vocês o que são branches, boas práticas quando a gente está trabalhando com branches no Git e também eu vou mostrar alguns exemplos. Então, no terminal, no VS Code também a gente vai estar trabalhando com o GitLab, certo? Então, para mais vídeos como esse aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal e é isso, bora pro vídeo. Bom, então primeiro o que são branches, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma árvore. Eu acho que vai facilitar o nosso entendimento aqui em relação a esse conteúdo. Pensa que você tem uma árvore, e em toda árvore, você concorda comigo, tem um tronco, certo? O tronco é basicamente a parte principal da árvore. Só que além do tronco, existem os galhos, que são, vamos colocar assim, partes secundárias da árvore. Esses galhos são ramificações desse tronco. Você não concorda comigo? Ó, vem daqui parte do tronco, que é a parte principal, e vem aqui a parte secundária. A definição de branch é justamente essa. Claro que não é em relação à árvore, mas é em relação ao código principal de um projeto. Então, as branches nada mais são do que essas ramificações da parte principal de um projeto. Aí você pode me perguntar, tudo bem, Luana, mas por que é interessante eu usar branches, né? E por que eu não é recomendado eu trabalhar direto na parte principal do projeto? Bom, você usar branches facilita muito a sua vida, de verdade. Porque como você não vai estar trabalhando na versão principal do teu projeto, isso evita que você faça muitos erros lá, vamos colocar assim. Isso evita problemas. Então, a probabilidade de você errar na versão principal é muito baixa. É muito menor do que você errar trabalhando direto na main, na parte principal. Um outro ponto é que quando você trabalha com branches, você geralmente está trabalhando em funcionalidades isoladas. Então, vamos supor que você precisa fazer um site de um e-commerce, vamos supor. O projeto principal, a parte principal, é o site inteiro, certo? Aqui o tronco, é o site inteiro. Mas você, nesse momento, você precisa implementar no sistema a parte de login. O login é só uma parte do sistema, então é uma ramificação da parte principal. Então você poderia criar uma branch só para você implementar o login, a parte do sistema, né, de login, e aí depois você integra a parte principal do projeto, que aqui é o sistema como um todo. Aí entra compras, né, a parte do carrinho, enfim. E, além disso, eu coloquei outro ponto aqui que é bem importante, que é justamente a parte da revisão antes de você colocar tudo na parte principal, né? Então, geralmente, quando você está trabalhando em projetos em grupo, antes de você fazer a integração da tua branch com o projeto principal, essa funcionalidade que você implementou aqui na tua branch, ou a correção que você fez, geralmente passa por um processo de revisão, certo? E aí, por que não é recomendado você trabalhar direto nessa parte principal aqui do projeto? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Quando você está trabalhando num projeto individual, que é só você que está editando, não tem muitos problemas, tá? Porque é só você que está editando, é só você que está fazendo alterações. Então, sei lá, você quer fazer um portfólio para você, um portfólio que é um site. É um site para você. É só você que vai estar editando. Então, tecnicamente, não tem muito problema. O problema aqui é quando você está trabalhando em projetos em grupo. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a parte de conflitos frequentes. E não, eu não estou falando de briga não, tá? Pensa o seguinte, quando eu falo de conflito, eu estou falando do seguinte. Você e o teu parceiro de projeto estão editando a main. Exatamente o mesmo arquivo. E quando vocês subirem essas alterações que vocês fizeram, vai dar um conflito gigante. Porque uma parte que o outro editou não está na main que o outro estava editando. Lembra o conceito de repositório remoto e repositório local? As alterações que você fez no teu repositório local não estão no repositório local do teu parceiro de projeto. E aí, quando vocês subirem tudo isso para o repositório remoto, lá no GitLab ou no GitHub, vai dar um conflito muito grande. Porque um não tem as alterações que o outro fez e vice-versa, tá? E isso gera uma falta de organização muito grande, porque vocês vão ter que consertar tudo isso. E como você está editando direto na parte principal, não tem um processo de revisão antes de você integrar essa parte do teu projeto nova lá na parte principal, porque você já vai estar editando direto nela. E como a main corresponde à parte principal do projeto,
ou seja, o código em produção, se você editar as coisas direto nela, tem um risco muito grande de acontecer algum problema. Então, o risco do código em produção. Bom, então, vamos lá, né? Já que eu tinha falado sobre Git, quais são os comandos Git mais usados quando a gente está falando de branches? Então, a gente tem o Git branch e o nome da branch aqui, que basicamente cria uma branch nova. Então, aqui no nome da branch, você poderia colocar, sei lá, develop ou feature-login, por exemplo. Git checkout. Git checkout basicamente fala o seguinte: olha, acesse a branch, e aí você coloca o nome da branch, certo? Você basicamente vai colocar aqui o nome da branch que você quer acessar. Aqui, pessoal, eu tinha falado sobre o Git branch, o nome da branch aqui, né? Para criar uma branch nova. Você pode fazer isso também com esse comando aqui, git checkout-b, nome da branch. O que esse código fala? Olha, crie a branch, nome da branch aqui, você coloca o nome que você quiser, e já depois de você criar ela, já acessa ela. Você faz tudo de uma vez. Aqui você cria, né? Aqui em cima no git branch você cria, mas você não acessa ela, né? Então você precisaria do git checkout para acessar ela. Aqui, com esse comando, você já cria e acessa tudo de uma vez. Então, eu acho que é até mais prático. O Git push, que eu já falei no meu vídeo sobre commits, né? Então, se você tiver interesse, vou deixar o card aqui para você assistir. E esse comando envia as alterações que você fez no seu repositório local lá para o repositório remoto. Está no GitLab ou no GitHub, por exemplo. Aí vai depender da sua escolha. Um ponto que eu coloquei de atenção aqui é que quando você está usando a branch pela primeira vez e você vai enviar as alterações pela primeira vez lá para a branch, lá no repositório remoto, lá no GitLab ou no GitHub, você precisa utilizar esse comando aqui, o git push u origin e o nome da branch. Basicamente, aqui você está falando o seguinte: olha, envie as alterações para o repositório remoto, as alterações dessa branch, e sincronize o meu repositório local com o meu repositório remoto. É basicamente isso que ele está dizendo. Aí você já colocou as alterações lá pela primeira vez, tal. Na segunda vez que você subir alterações, você precisa colocar tudo isso aqui. Opa, subiu demais. Você precisa colocar tudo isso aqui? Não. Aí você só coloca o git push. Certo? Outro comando que é bem importante é o git pull. Pull do inglês é puxar. Então, você pega as alterações que estão lá no seu GitLab, lá no repositório remoto, e você puxa localmente ali para o teu repositório local. Você puxa para o teu repositório local. Toda vez que você trocar de branch, é uma dica, tá? Sempre, antes de qualquer coisa, rode esse comando, git pull, tá? Porque você puxa todas as alterações que estavam lá e você já coloca no seu repositório local. Para evitar conflitos, tá, gente? É bem importante isso. Um outro ponto, né, um outro comando, é o git merge, que serve basicamente para você juntar alterações de uma branch em outra. Então, você, por exemplo, fez alterações em uma branch e você quer passar essas alterações para outra branch, por exemplo, para a parte principal do teu projeto. Você pode utilizar o git merge. E aqui, você primeiro acessa a branch que vai receber as alterações. E aí, você usa o comando git merge, escrevendo aqui o nome da branch que vai enviar as alterações. E aí depois você dá um git push para você subir elas lá para o repositório remoto. Mas aí, isso aqui, em muitos projetos aí que tem muitas pessoas, não é uma prática tão recomendada, vamos colocar assim, porque aqui você simplesmente só está passando as alterações de uma branch para outra sem um processo de revisão. Então, ninguém vai revisar o que você fez, você simplesmente aqui só está passando as alterações para outra branch. E para isso existe o chamado merge request. O merge request, pessoal, é um pedido para você fazer essas alterações, né, de uma branch em outra. Então, basicamente, alguém vai verificar se você fez tudo certinho. Então, você abre esse pedido lá no GitLab, por exemplo, e você espera alguém aprovar. Ou alguém falar, olha, você precisa revisar algumas coisas. Certo? Eu vou mostrar isso com mais detalhes na parte prática.
Uma outra coisa que eu gostaria de abordar com vocês nesse vídeo aqui também é um padrão para a gente organizar as nossas branches. Esse padrão aqui é o Git Flow. Basicamente, o Git Flow organiza as nossas branches e define o que exatamente cada branch faz. Como assim? Bom, no padrão do Git Flow, a gente tem duas branches principais. A main, ou master, que corresponde à parte principal do código, né, o código principal em produção. A develop, que serve para integração de funcionalidades. Então, todas as funcionalidades que você for desenvolvendo no teu projeto, você vai colocando na develop. E a gente tem as branches de suporte, que são branches temporárias. Ou seja, depois que você terminou de fazer todas as alterações que você tinha para fazer nelas, você apaga, né? Depois que você passou elas para develop e para master, aqui em cima, você apaga elas. Então, quais são as principais branches de suporte? A gente tem a feature, que é para adicionar uma nova funcionalidade. Release, que serve para indicar a adição de uma nova versão lá para main, né? A nova versão do seu código, uma nova versão do seu projeto lá na main, lá para o código em produção. E hotfix, que são correções urgentes do teu código em produção aqui, que está na main. São correções urgentes, tipo, nossa, aconteceu algum bug aqui, o código está em produção, precisa arrumar. Você cria uma branch hotfix a partir da main, certo? Então, aqui eu tenho um detalhamento um pouco maior, eu vou disponibilizar esse material para vocês, se vocês quiserem consultar depois. Então, a main é o que eu falei aqui, né? Então, é o código principal. Develop é essa branch de integração, em que integra todas as funcionalidades que você desenvolveu. E aqui eu queria concentrar um pouco mais meu foco com vocês aqui nas branches temporárias, que são essas de suporte. A feature, como eu falei para vocês, se refere à criação de novas funcionalidades. Alguns pontos importantes, tá? Sempre que você terminar de desenvolver uma funcionalidade nova, você vai integrar essa branch à develop. Lembra que eu tinha falado que a develop é uma branch de integração de funcionalidades? Pois é, todas as features você coloca direto na develop. Nunca coloque direto na main, certo? E depois que você terminou essa funcionalidade aí, você pode apagar essa branch, certo? Bom, a release. A release serve como uma ponte entre a develop, que é um ambiente de integração de funcionalidades, e a main. Ela é uma ponte entre a develop e a main, que é a parte principal do código, lembra? Então, todas as funcionalidades estão prontas, tal. Você cria uma release a partir da develop. E essa release, pessoal, ela serve para ajustes pequenos, tá? Então, alguma coisa que de repente passou, uma coisa pequena ali, né, que você precisa corrigir. E aqui não entram novas funcionalidades, tá? É só para pequenas correções mesmo. A release está pronta? Tá boa? Corrigiu tudo? Aí você coloca ela para main. Você vai abrir um merge request e você coloca ela na main. Então, basicamente, a release é para indicar, olha, temos uma nova versão do projeto, vamos colocar na main, na parte principal. E aqui a branch hotfix serve basicamente, como eu tinha falado, para correções que são urgentes do código em produção. Aí você olha lá, caramba, deu um erro aqui no código em produção, precisa arrumar. Você cria uma branch hotfix. E aí depois você integra essa branch hotfix tanto na main quanto... Opa, aqui não é main não, aqui embaixo, na develop. Você integra tanto na main quanto na develop. Então, só para resumir, tá? Eu vou voltar aqui no início. Quais branches podem ser integradas diretamente à develop? Feature, a release e hotfix. Depois que elas estiverem prontas, você pode colocar elas na develop. Quais branches a main aceita? Release, hotfix. Só, apenas. Feature vai só para develop, que é para você integrar as funcionalidades antes de você passar para o código em produção, né? Primeiro você tem que ter tudo junto para depois você mandar lá para o código em produção. Certo? Então, com base em tudo isso que eu falei para vocês, como que fica o fluxo final do Git Flow, então? Primeiro, você cria o repositório remoto lá no GitLab ou no GitHub, por exemplo.
Depois, você clona esse repositório no seu computador. Então, você vai ter o repositório localmente. E um detalhe aqui é que quando você cria o repositório, basicamente ele já cria a main para você. Então, você não precisa criar a main. Você clonou seu repositório? Beleza. Agora você cria a branch develop. Depois, você cria as branch features, que são das funcionalidades que você está desenvolvendo, né? Então, para cada feature, para cada funcionalidade, você tem uma branch feature. Terminou as funcionalidades? Terminou de implementar? Abre um merge request dessas funcionalidades novas, dessas branches features, para a develop. Depois, já que você tem a develop estável agora, você tem a integração das funcionalidades na develop, você abre uma branch release a partir da develop para você fazer pequenas correções, pequenas alterações e depois subir essas alterações para a main por meio de um merge request. E aí, depois que você fez esse merge request da release para a main, você abre um merge request da release para a develop. Certo? Aí a pergunta que fica é, e se de repente acontecer algum erro ali no código em produção mesmo, o que a gente faz? A gente cria uma branch chamada hotfix a partir da main. Não é a partir da develop, tá? É a partir da main, porque a gente está falando do código em produção, ou seja, da main. A gente faz as correções aqui. E depois de feitas as correções, a gente abre um merge request da hotfix para a main. Depois, a gente abre um merge request da hotfix para a develop. A gente, no caso da release aqui em cima e também da hotfix aqui embaixo, a gente abre os merge requests para a develop também, porque a gente precisa do ambiente de integração ali com todas as alterações que foram feitas, inclusive correções e novas versões, certo? Então, agora a gente pode ir para a parte prática, ver como que tudo isso se aplica ali no VS Code, no terminal e no GitLab. Então, simbora! Beleza, já estou aqui no meu Visual Studio Code, já clonei o repositório que eu criei lá no GitLab. Então, vou abrir aqui o meu terminal, aqui em View, aqui em Terminal. Bom, o primeiro passo é a gente verificar em qual branch nós estamos. Então, git branch. A gente só tem a main por enquanto, porque como eu falei para vocês, eu só criei e clonei o repositório. O próximo passo agora é criar a branch develop. Então, git checkout -b develop. Lembrando que o git checkout -b aqui já cria a branch e já acessa ela. As duas coisas são feitas de uma vez. Criei a branch develop aqui no meu repositório local. Então, só para verificar mesmo, né? Git branch. Então, eu já estou na develop, no meu repositório local. Agora, eu preciso colocar a develop lá para o meu repositório remoto, lá no GitLab. Então, vou colocar o seguinte, git push -u origin develop. Então, estou falando o seguinte, olha, vamos mandar a develop, branch develop, para o repositório remoto. E vamos sincronizar a develop do repositório local, que é o do computador aqui, com o repositório remoto lá do GitLab. Então, vou rodar aqui o código. Pronto. Vamos verificar se lá no GitLab foi criado? Aqui, ó. Dá um refresh. Pronto. Aqui a gente já tem a develop criada. Depois de ter criado a develop, a gente precisa agora criar uma branch para alguma funcionalidade que a gente vai desenvolver, certo? Uma branch feature. No meu caso aqui, para ficar um pouco mais simples o entendimento, eu vou fazer uma coisa bem tranquila, né? Que no caso seria um Hello World, só para a gente ver como que isso funciona. Então, vou colocar o seguinte, né? Git checkout -b, aí, feature, barra Hello World, que é o nome da branch. Pronto, vou colocar aqui um git branch, só para ver se realmente estamos nessa branch. Pronto. Agora, assim como eu fiz com a branch develop, que eu sincronizei a develop local com a develop lá do repositório remoto, eu vou fazer com essa feature também. Então, git push -u origin feature hello world.
Vamos verificar, então, se está tudo aqui. Dá um refresh aqui. Pronto, a gente já tem a feature Hello World. Então, só falta agora adicionar o arquivo de Hello World, né? O código com Hello World. Então, vou criar um arquivo aqui Python, né? Então, hello world.py. E vou colocar aqui um print hello world. Pessoal, aqui dentro, quando a gente coloca um texto, né? Dentro da função print no Python, a gente precisa colocar aspas. Só que eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês um caso de uso da branch hotfix lá na frente, tá? Então, agora que eu já adicionei esse arquivo aqui, esse código, eu vou preparar essas alterações que eu fiz para elas serem enviadas lá para o repositório remoto. Então, vou colocar aqui git add, ponto. Git status, para ver se realmente essas alterações foram preparadas. Pronto, já posso subir essas alterações para o repositório remoto. Então, vou criar um commit aqui. Então, git commit, -m. É uma funcionalidade que eu estou adicionando. Então, feed, adicionar hello world. Pronto. Agora, eu só preciso empurrar essas alterações para o repositório remoto agora. Então, como eu já tinha utilizado aqui o git push wool origin e o nome da branch, eu não preciso usar ele de novo. Então, agora eu só uso git push para enviar as alterações que eu fiz lá para o repositório remoto. Então, rodar aqui. Pronto. Vamos ver se realmente foi lá para o repositório remoto? Então, aqui, deixa eu colocar um refresh de novo. Entrar na branch feature hello world. E tá aqui agora o nosso arquivo com a função aqui, print, com o hello world. O próximo passo agora é eu passar as alterações que eu fiz lá na minha branch feature para develop. E como eu tinha explicado antes, a gente faz isso por meio dos merge requests. Quando você passa as alterações para o repositório remoto, geralmente aparece uma mensagem assim, ó. Você fez as alterações numa branch específica e que agora você pode criar um merge request. Então, eu vou clicar aqui, criar merge request. E aqui, pessoal, a gente altera as branches, porque percebe que aqui está indo para main, né? Então, preciso colocar para develop, porque feature não vai para main, feature só vai para develop. Então, eu vou mudar aqui. Então, a minha branch que tem as alterações continua sendo o feature hello world. E a minha branch de destino vai ser a develop. Pronto. Eu clico aqui em compare branches and continue. E pronto. Um ponto interessante dos merge requests aqui no GitLab é que você pode colocar pessoas específicas para revisar nessa parte aqui de reviewer. No caso, vai ter que ser eu mesmo, porque só tem eu nesse repositório. Mas se você estiver trabalhando num projeto em grupo, você pode selecionar um colega de equipe aí para revisar. Então, eu posso aqui criar o meu merge request e uma outra funcionalidade do GitLab também que é bem interessante é que quando as suas alterações são mergeadas na branch de destino que você colocou, você pode selecionar aqui essa opção de deletar a branch fonte, que seria aquela branch que você quer mesclar em outra. No caso, seria a nossa feature Hello World. Então, eu vou criar aqui o merge request. Esperar um pouquinho aqui. Pronto, aqui já parece que está pronto para mergear. Então, vou clicar no merge. Só para lembrar, tá? Num projeto com várias pessoas, um projeto em grupo, você teria que verificar o que a pessoa alterou, né? Sei lá, acessar a branch que a pessoa mexeu, ou verificar o commit específico que a pessoa fez, né? Então, você vê aqui, opa, temos uma mudança aqui. Tá certo, tá errado, o que que dá para melhorar? Esse tipo de coisa. Então, aqui já está mergeado o meu merge request. Vou voltar aqui no meu repositório. Vou abrir a develop para ver se as alterações foram feitas. Ó, a feature Hello World já foi deletada. E pronto, as alterações aqui que eu tinha feito já constam aqui dentro da develop. Uma outra forma de você criar merge requests aqui no GitLab, além daquela mensagem que aparece quando você faz as alterações, né, a mensagem que eu mostrei para vocês, é você vir aqui na barra lateral, vir aqui em Code e clicar em Merge Requests. Aí aqui, né, quando você tiver as alterações para fazer, né, e quiser colocar essas alterações em outra branch,
você clica aqui em New Merge Request, que vai aparecer exatamente aquela mesma interface. Então, você pode criar um merge request por aqui também e esperar alguém da sua equipe revisar o que você fez. Basicamente, essa é a ideia. Bom, agora que a feature que a gente implementou já está na Develop, o próximo passo é a gente pegar a Develop e criar uma branch release para passar essa nova versão do nosso projeto lá para main, que é a parte principal do nosso projeto. Então, deixa eu só ver em que branch que eu estou aqui. Git branch. Eu estou na branch feature Hello World. Mas aí você pode me perguntar, Luana, mas você removeu aqui a branch? Não tem aqui, ó. Só tem a develop e a main? Pessoal, eu removi a branch no repositório remoto. No repositório local ela continua existindo, pessoal. Então, por isso que é bem importante você entender essa diferença entre repositório remoto e repositório local. E, assim, é possível também remover ela aqui do repositório local, mas agora esse não é o foco nesse momento. Quero só falar para vocês sobre isso mesmo, sobre essa diferença. Bom, então agora eu preciso trocar de branch, né? Eu preciso trabalhar com a develop agora para criar a release. Então, git checkout, develop. Aí, se você olhar aqui em cima, você vai ver esse traço em cima do Hello World. Aí você pode me perguntar, Luana, mas você adicionou na develop, tá aqui. Como eu falei para vocês em relação à branch feature Hello World. As alterações estão no repositório remoto. No meu repositório local, na develop, eu não puxei aquelas alterações. Entendeu? Por isso que eu coloquei naquele meu material que eu mostrei para vocês, como regra de ouro, sempre que você trocar de branch, você aplicar o comando git pull. Porque você puxa as alterações do repositório remoto aqui para o seu repositório local. Porque com o merge request, você só passou as alterações aqui para o repositório remoto, não para o repositório local. Por isso que a gente vai utilizar o git pull aqui. Esperar aqui. Pronto. Agora, a gente precisa verificar aqui o status, né? Vamos ver como está aqui. Pronto, está tudo certo com a develop. Fizemos o pull. E agora eu preciso criar a branch release. Então, git checkout -b release. E aqui eu vou colocar o número da versão, tá, gente? Sei lá, 1.0.0. Pronto. Só verificar se estamos mesmo nessa branch. Então, git branch. Pronto. Estamos na release. Só para lembrar, o propósito da release é justamente a gente fazer pequenas correções e preparar todo o nosso código que a gente já desenvolveu de funcionalidades, que estava tudo na develop, para a gente pôr lá na main, que é a parte principal do nosso projeto. Beleza, vamos supor que eu fiz todas as revisões, tá tudo certo. Por enquanto eu vou manter assim com esse erro aqui, tá? Por enquanto. Vamos supor que passou despercebido. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso subir essa branch para o repositório remoto agora. Então, git push -u, origin, e aí release, release, barra 1.0.0. Vamos esperar. E aí, supondo que eu não tive que fazer nenhuma correção, nenhuma alteração, o próximo passo é eu abrir um merge request dessa branch, né, dessa branch release, para a main. E aí depois eu posso abrir para develop também, certo? Aqui, na verdade, não é muito necessário eu abrir agora, porque a release está literalmente igual a develop por enquanto. Mas se você estiver trabalhando num projeto em que você tem a develop, você criou a release, e você fez alterações na release, aí sim, você faz as alterações na main e na develop, né? Então, você abre um merge request tanto para main quanto para develop, tá? Então, eu vou clicar aqui em create merge request, colocar aqui, né? Sei lá, fit, adicionar, release, /1. Vamos lá. Aqui, revisora sou eu mesmo. Enfim, só para reforçar projetos,
outra pessoa revisa, certo? E o merge request, pessoal, sempre, sempre, sempre antes de ser aprovado, antes de ser mergeado, tem que passar por uma revisão. Então, só ver se tá para main aqui. Tá para main, podemos colocar create merge request. Vou aprovar aqui, porque eu já sei que o fluxo é esse mesmo, mas sempre nos projetos, a pessoa só vai mergear o teu merge request depois da revisão, ok? Então, vou mergear aqui. Pronto, agora vamos voltar lá. Tá lá para main. Dá uma olhada aqui. Refresh. Pronto. Aqui, ó, já temos esse merge feito. Uma coisa que é legal é que quando a gente está aqui na main, né, quando a gente terminou tudo, a gente pode colocar a versão no nosso projeto. Olha só. Você vem aqui em Code, vem em Tags, vem em Add New Tag, né? New Tag no caso aqui. E aí, sei lá, coloca V1.0.0, que no caso foi o que eu fiz, né? A versão que eu fiz. E aí você cria a tag. Pronto. Vou mostrar para vocês na prática porque que isso é interessante. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui salva o histórico da tua primeira versão do teu projeto, por exemplo. Então, aqui nos repositórios do GitLab, é bem legal assim você colocar as versões do teu projeto, até mesmo para você ir acompanhando a evolução, né? Então, se de repente você trabalha com sprints, por exemplo, num projeto em grupo, é interessante, né? Ao final de cada sprint, você ir lá e colocar uma versãozinha aqui para você ter esse acompanhamento do teu projeto, certo? Então, aqui você pode acessar a versão normalmente. Agora que a gente já tem a primeira versão do nosso projeto aqui, lembra que eu tinha falado para vocês sobre esse erro aqui? Que, na verdade, aqui tem aspas, e eu deixei fora só para mostrar um caso de uso da hotfix para vocês? Pois é. Vamos aplicar a hotfix agora. A hotfix, como eu tinha falado, ela é criada com base na main. Então, deixa eu acessar a main aqui. Então, git checkout, main. Lembra, troquei de branch. O que eu faço? Git pull, para puxar as alterações lá do repositório remoto. Pronto. Puxei as alterações. E agora a ideia é te fazer pensar o seguinte. Estamos no código em produção, estamos na main, na parte principal do projeto. Mas tem um código errado, né? A gente precisa consertar isso urgente. A gente está no código em produção, então precisa arrumar isso. Então, a hotfix vem justamente para ajudar a gente nisso. Então, vou criar aqui uma hotfix, né? Já estou na main, como eu mostrei para vocês. Então, crio ela a partir da main, né? Então, git checkout -b hotfix. Aí, um gosto pessoal meu, assim, tá? Geralmente eu coloco a próxima versão, né? Então, aqui no caso, lembra que eu tinha falado para vocês que a gente estava na versão 1.0.0? Aqui eu incremento mais um número, né? Então, seria a versão 1.0.1, certo? Porque já tem uma alteração a mais em relação à versão anterior. E aqui eu coloco também a descrição, uma breve descrição do que foi corrigido especificamente. Então, ajuste no Hello World, por exemplo. Então, troquei aqui, vamos ver aqui Git Branch, só para ver se está certo. Beleza, agora, mesmo processo das outras branches. Vamos sincronizar com o repositório remoto lá do GitLab. Então, git push -o origin. Eu vou copiar aqui, tá, gente? Porque é um negócio bem grande. Pronto. Vamos esperar aqui. Rodou certinho. Vamos só verificar se tá aqui. Opa, preciso dar um refresh. Aqui. Pronto. Temos aqui a branch criada. Agora, vamos arrumar aquele erro. Vamos arrumar, porque já tá me dando um pouquinho de agonia esse erro aqui. Então, pronto, arrumamos. Agora, a gente precisa preparar essas alterações para elas serem enviadas lá para o repositório, igual a gente fez nas outras branches. Então, a gente usa o git add ponto, git status, ver se realmente elas foram preparadas. Tá aqui, o arquivo realmente foi modificado. Então, posso realizar um commit agora. Git commit m, né, traço m,
Abre aspas. Eu estou fazendo uma correção. Então, o commit que eu vou utilizar aqui, o conventional commit, é fix, ajustar a função de hello world. Beleza? Agora, eu preciso passar essas alterações lá para o repositório remoto. Faço isso pelo git push. Certo? Vamos ver aqui se as alterações foram mesmo. Deixa eu abrir aqui. Abrir o arquivo. Pronto, aqui já tem a aspa que estava faltando. Legal? Então aqui, agora, eu posso criar aquele merge request que eu tinha falado para vocês, né? Então, vou criar para main primeiro. Aqui. Não vou deletar aqui agora, tá, pessoal? Porque eu preciso passar tanto para main quanto para develop. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui por enquanto, tá? Então, vou criar aqui meu merge request. E aqui tá pronto para o merge. Então, vamos mergear, né? Pronto. Vamos só olhar a main, ver se tá tudo certo. Aqui, eu já vou colocar a versão também. Eu vou aproveitar, já vou pôr. Deixa eu colocar aqui. Lá, cadê, meu Deus? Tags. Eu vou em tags de novo, aqui já tem aquela versão que eu tinha registrado, né? Que no caso eu vou colocar v1.0.1, que é uma versão à frente daquela outra. E pronto. Temos aqui essa versão criada, né? Então, só olhar aqui as tags que eu tenho. Tá certo. Aqui, deixa eu ver se ela foi registrada. Pronto, foi registrada certinho. Exatamente aqui. Com essa correção, ó. O commit que a gente fez aqui. Agora tá faltando só eu fazer o merge request daquela branch, né? Da branch hotfix, lá para develop. Tenho que passar essas alterações para lá também, senão depois vai dar um conflito gigantesco. Então, vou vir aqui em merge requests, new merge request. A branch que tem as minhas alterações é a hotfix, então vou colocar aqui. E eu vou passar para develop agora. A main já tem, né? Vamos para develop. Então, vamos clicar aqui, compare branches e continue. Colocar aqui fix, né? Ajustar hello world. Vamos lá. E aqui agora eu posso deletar, pessoal, porque eu já fiz o merge request lá para main e só tá faltando o da develop. Então, eu já posso apagar essa branch também, né? Então, vou criar o merge request. E develop. Vou mergear. Pronto. Agora vamos verificar se realmente a develop foi atualizada. Pronto. Develop aqui atualizada com sucesso. Certo? Ufa! Bastante coisa, né? Esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mas acredito que ele ficou bem completo em relação ao propósito aqui de desde o início explicar para vocês com profundidade sobre branches, padrões que dá para a gente utilizar, comandos Git e também o próprio GitLab aqui. Legal? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. E para hoje era isso. Então, até os próximos vídeos e muito obrigada!